Olá, no programa de hoje a gente vai seguir os primeiros passos de grandes realizadores e a gente vai falar de produções que mostram os primeiros filmes dos seus diretores. Na maioria das vezes, eles são curtas-metragens e funcionam como um laboratório para se compreender a trajetória de um artista. Alguns caem no esquecimento, mas outros acabam se transformando em clássicos, mostrando ao mundo o talento de cineastas que já no primeiro trabalho revelam que nasceram para a coisa. Você vai ver também no programa de hoje que existem até festivais dedicados a filmes de diretores estreantes. E na sessão curtinha, a gente vai ver Ana Beatriz, da Clarissa Cardoso. O roteiro do filme é baseado num conto do ator Juliano Casarré. Tudo isso agora no Curta TV. O curta-metragem já foi espécie de escola e começou obrigatório para quem quisesse fazer cinema. Hoje isso mudou, mas fazer curta pode ser uma opção definitiva na carreira de um diretor. Na década de 50 e 60, quando o mundo reinventou o cinema com os filmes de autor, toda uma geração de diretores talentosos mostrou que veio através de curtas. Os curtas O Pátio, do Glauber Rocha, e Documentário, do Rogério Sganzerla, são os primeiros filmes desses diretores e traduzem bem o que viria a ser o cinema brasileiro moderno. Olha, você imagina que é conhecer Glauber com 17, 18 anos, né? Que força, que energia ele tinha, né? E que fascínio pela inteligência, né? O Pátio, né? Esse genial curta-metragem do Glauber, é um filme poesia que vem imensamente antes de seu tempo. É um filme sobre a solidão, incomunicabilidade e solidão. Tem uma contribuição bem íntima, que é a minha, como atriz, né, e produtora, e também como uma cabeça pensante, né, no diálogo com o diretor. Então eu me considero também uma coautora desse gênio, que é o Glauber, nesse filme, nesse curta-metragem O Pátio. O documentário é um filme magnífico, né? É um filme em que já o diretor está presente, né, com seu humor total ali, né, com o sarcasmo, né, a ausência total de autocomplacência, né, como da mesma forma que o bandido, a última expressão é sozinho a gente não vale nada, e daí? Esse e daí, né, essa interrogação final, essa quebra da seriedade pela inteligência, eu acho típico do cinema de Rogério, né, e já está desde o documentário e até o fim. Filme italiano não dá mais. Não dá mais para assistir. Pelo amor de Deus, quanta frescura. Pra que fazer tanta onda? Assim não é possível. Eu entro no cinema e durmo, não vejo a hora de ir embora. Na década seguinte, o esquema de filmes entre amigos, que virou uma marca registrada da produção de curta-metragem até hoje, continua a todo vapor. O diretor José Joffre contou para nossa equipe como foi a experiência dele como diretor no curta Alô Teteia, de 1977. A boa notícia é que esse filme, que marca o começo no cinema de toda uma turma que hoje é sucesso, vai ser restaurado. Ele fala na entrevista, olha só. Atrás, hein? O cara nem espera. Desculpa, viu? Foi nada, gatinho. Que isso? Não foi nada. O Alô Teté, para mim, é uma lembrança espetacular, assim, porque foi uma experiência de um grupo que estava fazendo um filme do Carvana, um grupo de amigos, assim. O filme do Carvana era o Se Segura Malandro. Nós todos estávamos nos conhecendo ali naquele momento. Eu, Edgar Moro, Sérgio Rezende, a Marisa Leão, ficar lá pelas tantas o Carvana sofreu um acidente. E a gente resolveu pegar aquele intervalo e fazer um filme. E a gente fez esse filme em um dia, porque a gente tinha grana para alugar o ônibus durante um dia. E agora, ano passado, estava conversando com o Marcelo Pedrazzi. Aí, enfim, aí chegamos a um acordo para fazer lá na produtora dele, na Final. Então restauramos o filme, restaurei o som lá com o Zé Luiz Sassi em São Paulo, restaurei a imagem aqui. E o filme foi se revelando, assim. Então era um filme muito particular de uma época, assim, onde, aliás, o filme de ficção tinha muito pouca presença. Carlos Alberto! Para, Carlos Alberto! Carlinhos! Me sufocar! Me prender! Abre essa porta!
sabia que existem festivais dedicados exclusivamente a primeiros filmes? O talento dos diretores estreantes é o destaque da Mostra Internacional do Primeiro Filme, que acontece em Timbaúba, na zona da Mata Pernambucana. A mostra exibe curtas e longas de diretores do Brasil e do mundo. Outro que segue essa linha é o Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, com 10 anos de história. E tem como objetivo criar uma vitrine para quem está começando. No começo a gente queria fazer uma coisa diferente. Quando tem uma coisa mais um festival de curtas, a gente resolveu fazer um recorte dentro desse tema dos festivais. A gente optou fazer de filmes de estreantes, né? A gente começou com uma competitiva de curtas nacional e a gente também, depois de um tempo, a gente criou uma pré-estreia de longas também de cineastas estreantes. Então, assim, a gente, além da competitiva de curtas, da competitiva nacional, tem competitiva regional também, que a gente faz um panorama da produção de Juiz de Fora e Zona da Mata. Você tem exemplos de diversos tipos de filmes, né? Desde a coisa do filme mais experimental até o mais clássico narrativo, né? Então, assim, é um panorama bem amplo. O objetivo do Primeiro Plano é esse, é fazer um panorama de quem está começando, né? Que é o futuro do cinema brasileiro. Filha, por favor, traga uma tesoura. Mãe, tesoura? Pra que tesoura? Pra cortar. Mas embora seja dedicado a primeiros filmes, o Primeiro Plano tem exibido curtas com uma trajetória impressionante. Esse ano, por exemplo, no Festival de Cannes, Duelo Antes da Noite, da Alice Furtado, teve a sua primeira exibição em Juiz de Fora. Chega, eu quero parar. Eu tô cansada. A gente não vai parar até chegar lá. Agora proíbe que olhe para os lados e que se atrase. Bom, na verdade, é um projeto que surgiu no terceiro período de faculdade, né, no curso de cinema da UF, a partir de um exercício de adaptação literária para aula de roteiro. Fiquei trabalhando durante uns 2 anos, mais ou menos. E aí rolou um edital da Secretaria de Cultura e aí foi aprovado. São 2 personagens pré-adolescentes, né, que eles vivem em conflito, mas no fundo a gente sente que existe algum tipo de afeto entre os dois, né? E isso vai se desenvolvendo durante uma longa caminhada, né? Então, eu acho que era interessante para mim trabalhar a duração dos planos, trabalhar isso de uma forma que eu fizesse uma tradução mais ou menos do processo interno deles, assim, pela câmera, por como filmar, enfim, eu achei que dava para desenvolver isso. Garota chata. Se eu fosse Deus, não teria criado as garotas. Foi o que aconteceu também com o curta A Voz, do Michael Orman. Depois de exibido na última edição do Primeiro Plano, ele passou por outros festivais do Brasil e na Europa. Se entre os diretores a realização de um curta é quase sempre o primeiro passo no cinema, entre os atores, a coisa não é bem assim. O ator pernambucano Irandir Santos filmou seu primeiro curta-metragem depois de já ter feito longas. Quando atuou em 12º, curta de Leonardo Laca, o Irandir já tinha trabalhado em 3 longas-metragens. Quer um cigarro? Não. Eu parei de fumar já faz um tempão. Eu me lembro de um curta do Camilo Cavalcante, chamado A História da Eternidade, que é um plano sequência, né? Para mim foi a junção perfeita ali de uma técnica, né, que é necessária para você fazer um plano de sequência tão longo e de uma emoção que tinha que estar presente também, né, principalmente na questão dos atores que estavam ali prontos a encenar e aquilo me chamou a atenção, assim, caramba, eu quase que não respirava vendo o filme todo, assim. No 12º, do Léo Laca, foi muito especial porque passou um pouco por isso também. Era um plano de sequência que era feito numa cozinha pequena, ocorria meio que um balé ali naquele espaço, sabe? E me lembrou muito o Camilo nesse sentido, como equilibrar essa questão da técnica aí sem perder a emoção. Tá com fome? Não. Bom, o primeiro curta que eu fiz foi O Último Raio de Sol. Foi filmado em 2004 e eu ganhei em 2003 o edital do Ministério da Cultura, que era inclusive um edital para diretores estreantes. Eles tinham uma sessão para diretores estreantes
E eu tive a felicidade de ser contemplado. Ele é um road movie mesmo, ele tem 80% das filmagens dele são dentro de um carro. O que impôs essa condição de filmagem foi justamente o argumento e o roteiro que partiu de uma história real, porque é um filme que fala da violência exercida por jovens de classe média alta, que Brasília teve muito espaço na mídia com casos dessa particularidade, né? E conquistou 20 e poucos prêmios entre esses festivais nacionais e internacionais. Então foi super bacana de fazer e um aprendizado muito grande também. Não faz isso. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Eu não ia matar vocês, não. Eu só queria o carro. O diretor Eduardo Hades começou sua carreira no cinema muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Logo no primeiro curta, A Dama do Estácio, ele contou no elenco com nomes como Fernanda Montenegro, Joel Barcelos e Nelson Xavier. No filme, Eduardo faz uma homenagem ao clássico do Leon Hirschman, A Falecida, o primeiro grande trabalho da Fernanda no cinema. Enquadra, por favor. Som, câmera, ação! Eu escrevi esse roteiro tem 3 anos e fiquei um tempo trabalhando em cima do roteiro, tentando falar com a Fernanda, com os atores. Eu queria primeiro falar com a Fernanda, porque era o personagem principal do filme, né? Então se não tivesse a concordância dela, eu teria que repensar toda a história e tal. E aí o Eduardo me perguntou, isso já tem talvez uns 2 anos, ele estava retomando a figura da Zulmira, que foi a personagem da Falecida, dirigida pelo Leon Hirschman, baseada numa peça do Nelson Rodrigues, e que eu fiz há 45 anos atrás. E que ele gostaria muito de me ter no filme junto com o Xavier e com o Joel Barcelos. Eternizar um humilde auxiliar de funerária é muito engraçado, né? Muito interessante, na minha opinião. Porque isso foi feito há 47 anos atrás e ele ainda está vivo aí, está se eternizando agora com esse curto, essa ideia aí do Dudu aí. Cortou! Então é isso, gente. Por hoje é só, mas no nosso site, olha lá, hein? Você assiste na íntegra diversos curtas que já passaram aqui pelo programa. Não perca, porque tem algumas preciosidades. Aproveita também para contar pra gente o que você tá achando do programa. É isso. A gente se vê.